Na mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, parágrafo 36 em diante, o profeta deste tempo disse assim: e então, quando um homem ou mulher é chamado ao corpo místico de Cristo pelo Espírito Santo, veja bem, é chamado ao corpo místico de Cristo pelo Espírito Santo. Ele vem aqui e se torna um membro aqui juntamente conosco. Isso é muito bom, essa atitude, é louvável, é decente, é bonito. Mas aqui o profeta está indo um pouco mais profundo nisto. Ele diz: quando um homem ou mulher é chamado ao corpo místico de Cristo pelo Espírito Santo, eles se tornam um membro pleno, isto é, completo, deste corpo. Quando é chamado pelo Espírito Santo, eles se tornam um membro pleno deste corpo. Quando são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus tomou o Espírito de Cristo, correto? Deus tomou o Espírito de Cristo e repartiu através do seu corpo. E o corpo de Jesus? Ele o assentou em seu trono. Ele está no trono do Pai. Correto isso? Então, porque Deus tomou o Espírito de Cristo e levantou o seu corpo e colocou-o em seu trono. E enviou de volta o Espírito Santo para formar o quê? Uma denominação chamada Assembleia de Deus? Para formar uma denominação chamada Igreja Católica Romana? Para formar uma denominação chamada Tabernáculo Fulano de Tal? Ele tomou o seu corpo, o assentou em seu trono e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo. Vocês sabem o que é místico, já falamos, né? Corpo místico quer dizer um corpo de mistério. Então ele diz: e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, o qual será unido na ceia das bodas na vinda do Senhor. Então, nós temos que entender bem as coisas, e todas as coisas têm que ser transparentes diante de nós, para nós não ficar, será que é isso, será que é aquilo? Não, saber da realidade das coisas. Então, nós temos aí o grupo que é o corpo de Cristo, o povo que é o corpo de Cristo, será unido na ceia das bodas, na vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Então, muita gente se atrapalha quando vê Lucas capítulo 17, versículo 30. Os dias da manifestação do Filho do Homem. Então, nós precisamos entender o que é uma vinda de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo, e entender o que é a presença do Senhor. É a vinda da presença do Senhor. No grego, nós temos a palavra parousia, ou parousia, isto é, a vinda da presença de Deus. O Filho do Homem, Jesus Cristo, no ministério do irmão Brana, era uma parousia, era a vinda da presença do Filho do Homem, que é Cristo, na forma do Espírito Santo. Isto não é a segunda vinda de Cristo. Precisamos saber entender as coisas. Então, aquela nuvem formada por aqueles anjos, e que foi fotografada, se tiver na internet, pode colocar aí, e que muita gente ensina dizendo que foi a segunda vinda de Cristo, não foi a segunda vinda de Cristo. Aquela foto da nuvem nem mesmo foi a vinda da presença, nem mesmo foi a parousia. Aquilo ainda foi o aparecimento, que quer dizer epifania no grego. Foi apenas um aparecimento. Quando Deus vai fazer algo na terra,
ele primeiro dá um sinal no céu. Então aquele foi o sinal de que ele ia fazer aquela manifestação do Filho do Homem através do sétimo anjo. Correto? Vamos caminhar. Então, aqui nós encontramos que ele enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, o qual será unido na ceia das bodas na vinda do Senhor.